Fala galera concurseira, aqui é o professor Rodrigo Bandeira, professor de Geografia do Amapá. Estou aqui para dar prosseguimento à nossa revisão para o concurso da ALAP do ano de 2020, a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Nós vamos resolver agora uma questão que vai tratar da temática migrações no Estado do Amapá. Sempre lembrando que quem quiser adquirir o material do professor Rodrigo Bandeira é só entrar em contato pelo telefone DDD 96 981 22 45 90. Tudo através do WhatsApp, ok? Então, se você quiser mais informações, entre em contato. Então, vamos fazer uma questão aqui que vai falar sobre uma temática muito importante, temática que caiu em questões FCC do ano passado. Então, para nós, é muito importante falar de migrações no estado do Amapá. Belezura? Então, vamos nessa. Vamos começar. Questão de número 5 diz: julgue os itens sobre as migrações no estado do Amapá. Então, vamos para a primeira afirmação. O povo amapaense é tipicamente um povo emigrante? Bom, olha essa afirmação. Primeira coisa, é verdadeira ou é falsa? É falsa. Primeiramente, vamos pensar o seguinte: o que é a migração? A migração é o deslocamento de populações no espaço, de uma cidade para outra, de um país para o outro, de um estado para o outro, até mesmo de ir todo dia para Macapá e voltar para Santana para trabalhar, para estudar. Isso é uma migração, certo? Quem sai do lugar, quem sai é o E, com a letra E, emigrante, de extra, de saída, de externo. E quem entra é o imigrante, com I. Então aqui está dizendo que o povo amapaense é tipicamente um povo que sai do estado, que vai para outros lugares, que emigra. E essa afirmação é falsa, certo? O povo amapaense não é um povo tipicamente emigrante. Na verdade, grande parte das pessoas que saem do Amapá, muitas delas vão aqui mesmo para a Guiana Francesa, fazendo uma emigração internacional, né? Na medida que Guiana Francesa é um outro país, então tem muito amapaense em Cayenne, tem muito amapaense do lado da Guiana Francesa. Também muitos foram para o Suriname. E também há um percentual, obviamente, de amapaenses que vivem em outras partes do Brasil. Mas o amapaense não é um emigrante típico, como, por exemplo, os nordestinos que saem em massa, né, dos seus estados já há longas décadas com esse histórico. Apesar de que nos últimos anos vem havendo a migração de retorno dos nordestinos, mas para as grandes cidades do Nordeste, né? Mas no caso do amapaense, não é um povo tipicamente emigrante, tá bom? Segunda afirmação: os migrantes são a maior parte da população do estado do Amapá. E aí, galera, essa daí é verdadeira ou é falsa? Essa daí é falsa também, porque os amapaenses legítimos, nativos, eles são a maioria do estado. Segundo o IBGE, em 2015, os amapaenses eram 72,73% da população do estado, ou seja, a imensa maioria. O maior grupo de imigrantes aqui dentro, todo mundo sabe, né? Quem são? Os paraenses, com 20,76%. Um destaque muito grande para a galera aqui das ilhas do Pará, né? O famoso ABC, Marajoara, Afuá, Breve, Chaves, mas também o Baixo Amazonas, galera de Gurupá. Muita gente também de Belém do Pará que vive aqui no Amapá. Então são mais de 160 mil paraenses que vivem aqui no estado do Amapá, tá? É um enorme quantitativo. E o terceiro grupo vem ser o grupo dos maranhenses, que é o segundo grupo de imigrantes, né? Se os paraenses são o maior grupo de imigrantes, os maranhenses são o segundo, que no ano de 2015 eram 3,65% da população que vive no Amapá. Juntando todo o restante, cearenses, paulistas, catarinenses, gaúchos como eu, né, que sou lá do extremo sul do Brasil, eu vim do Chuí ao Oiapoque, né, vai representar um percentual de 2,86%, tá, galera? Então aí, mais uma vez, provando que o amapaense ele não emigra, ele não vai embora em grande número do seu estado.
eles se mantêm, né, aqui no estado, sendo um dos estados brasileiros com um percentual bastante alto de população nativa. Lá no Distrito Federal, por exemplo, que é onde está a capital, são 45% apenas de população nativa. Só para a gente comparar, tá legal? Então a afirmação número 1, número 2 são falsas. Terceira afirmação: as migrações intra-regionais são as praticadas especialmente por migrantes vindos do Pará. Questão FCC, hein? Questão FCC. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. Migração intra-regional é aquela migração praticada dentro da mesma região. Intra é dentro. E no caso, a região é a nossa região norte. Então, a maior parte das pessoas que migram para cá, a gente acabou de ver, mais de 20% dos migrantes que vivem aqui são do Pará, são daqui de perto, das ilhas, são lá de Belém, correto? São lá de Afuá, lá de Gurupá, lá de Breves, de várias localidades do Pará, e a gente vai ter esse grupo, o grupo mais numeroso. Então, lembrar o que a FCC trabalhou. Essas migrações que predominam aqui são as intra-regionais, tá? Quarta afirmação: as migrações extra-regionais são em sua maioria de nordestino. Bom, acabamos de ver que as intra-regionais são aquelas dentro da própria região, né? Então vai lá, essa quarta, as extra-regionais são em sua maioria de nordestinos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. As migrações extra-regionais ou interregionais, né, entre uma região e outra, são aquelas de pessoas que vêm de estados de fora da região norte, como eu que vim do Rio Grande do Sul, que é no sul do Brasil, como os nordestinos que vêm para cá, e a gente viu que os maranhenses é o maior grupo de nordestinos aqui no estado do Amapá, mas tem um número bem considerável de cearenses, né? E outros, pois todos os estados nordestinos estão representados aqui no estado do Amapá, tá? Então lembrar, a migração deles ou de qualquer outra região do Brasil é chamada de migração extra-regional. Agora, quem migrar aqui de qualquer estado do norte, especialmente os que vêm do Pará, né? É tudo migração intra-regional, dentro da região norte, beleza? Vamos para a última afirmação, para fechar a questão? Última afirmação diz: ocorrem migrações pendulares diárias dentro da região metropolitana de Macapá. E aí, galera, essa daí é verdadeira ou é falsa? Afirmação verdadeira. O que é uma migração pendular diária? Primeiro, pendular é para lembrar a ideia do pêndulo de relógio, daqueles antigos, né, de parede, que vai para um lado e para o outro. É o exemplo que eu dei no início. O estudante que mora em Santana e estuda todo dia em Macapá. O trabalhador que mora em Macapá trabalha todo dia em Santana. Então, esse deslocamento intenso nas rodovias entre Macapá e Santana é um tipo de migração pendular diária, correto? E aqui é a região metropolitana de Macapá, né? Que vai incluir mais o Mazagão. Inclusive, os mazaganenses também hoje estão nesse fluxo da migração pendular diária através da rodovia. Mas desde o tempo das balsas, mazaganenses vêm para cá, para Macapá, para Santana, voltam para suas casas para estudar, para trabalhar, ok? Então essa afirmação ela é corretíssima. E eu quero destacar mais uma. Existe esse tipo de migração aqui no estado em áreas de divisas. Por exemplo, lá em Laranjal do Jari, existe uma migração pendular diária entre Laranjal do Jari e o distrito de Monte Dourado, lá do lado paraense, no município de Almerim. Ali também é uma migração pendular diária que ocorre, correto? De muitos trabalhadores, de muitos estudantes. E existe uma que é internacional, que é a migração pendular diária entre brasileiros do Oiapoque e brasileiros de São Jorge, lá na divisa do extremo norte, né? Que agora com a ponte possibilita a passagem terrestre, mas a passagem mais comum e mais utilizada ainda hoje
é o rio Oiapoque, que é a divisa natural. Ali, no caso, como é uma divisa internacional, nós chamamos com o nome de Comutim, tá? Comutim é uma migração transfronteiriça diária, como ocorre em Oiapoque, São Jorge, né? Brasil, Guiana Francesa, como ocorre lá no Paraguai, Brasil, na Ponte da Amizade, né? Então, quer dizer, anota essa daí, tá? Comúteres são os migrantes transfronteiriços diários. Portanto, quais estão corretas? Apenas a 3, a 4 e a 5, logo a resposta é a letra B. Beleza, galera? Então é isso aí. Quem quiser o material do professor Rodrigo Bandeira, entre em contato pelo DDD 96 981 22 45 90. Forte abraço, até a próxima.